Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para reunirmos e fazermos o Evangelho no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho no lar nos conquista pela sua simplicidade. Basta termos o livro à mão, colocarmos um copo ou uma jarra com água, conforme o número de pessoas que irão fazer juntos. Começamos com uma oração, abrimos o livro, depois podemos fazer uma reflexão com as pessoas à nossa volta e então terminamos com uma oração. Este é o Evangelho no Lar. Bom, eu vou começar agradecendo que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas, nos trazendo a harmonia e o equilíbrio que nós precisamos no nosso dia a dia, porque muitas vezes os desafios parecem ser maiores do que nós, mas não são, se nós nos mantermos calmos, tranquilos e equilibrados. E assim, fazendo uma oração simples, nós podemos então abrir o Evangelho. Deixa eu pegar o meu amigo aqui. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. O maior mandamento. Necessidade da caridade, segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós, que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida: Aqueles que estarão à sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojaste, estive nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar proteção a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então eles irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então um doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma
de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e o enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependeres a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiserdes seres perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar caridade, coloca-a claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens, como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras, e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Bom, podemos encerrar nesse momento o Evangelho e tirar daí, nesses dias de hoje, uma reflexão em que nós precisamos nos unir e ajudarmos uns aos outros. Pensar que a felicidade, ela sempre passa pelo outro. Só assim nós vamos conseguir transformar e melhorar o nosso mundo. Agora vamos fazer um agradecimento à bondade divina que está sempre conosco, sempre tentando nos orientar, sempre tentando nos passar uma mensagem de amor, de bondade e de compaixão. Agradecemos que Jesus esteja sempre guiando os nossos caminhos. Que assim seja.